Eu assisti alguns vídeos do seu Instagram e me chamou a atenção alguns comentários em um vídeo, que foi o seguinte, algo como elogiando o seu trabalho. Ah, ela faz um trabalho excelente. Só que pena que os conservadores são contra a educação sexual nas escolas. Eu acho que existe uma certa confusão, né, entre o que é educação sexual, o que pode ser uma doutrinação. A senhora pode explicar? Porque eu percebi isso em alguns comentários nos seus vídeos. Porque a senhora é conservadora de direita, do Partido Liberal, e fala da orientação sexual para criancinhas nas escolas, mas acho que as pessoas às vezes confundem. Então, uma coisa é a educação sexual, que é o que eu faço, né? É você falar quais são as partes íntimas que ninguém pode tocar, se alguém fizer isso, a quem essa pessoa tem que recorrer, né? Falar sobre... Eu aprendi isso na escola, eu nunca me esqueci. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu assisti uma palestra, eu acho que isso me tocou tanto, que eu não sabia nada de nada, né? E eu passei por uma situação e tal, e assim, essa palestra me tocou com uma freira mesmo, com hábito, foi na minha escola pública de bairro, e falou para a gente abertamente sobre educação sexual. Falou das partes íntimas e ainda falou para a gente como que acontecia uma gravidez, o nome do órgão sexual masculino e do feminino, falou sobre sêmen, falou tudo para a gente, falou sobre período fértil, ensinou as meninas, porque ali tinha crianças de 10 até o ensino médio, ensinou sobre essa... falou que engravida mesmo, e ainda falou outras questões que, na época, né, eram muito mais faladas do que hoje, como a importância da mulher se preservar mais, sabe? E eu acho que isso não é, gente, não é desvalorizar a mulher, muito pelo contrário, é valorizar. Eu nunca me esqueci disso. Ela falou a importância da mulher guardar o mistério, usar as vestimentas adequadas, sabe? De valorizar no sentido de não se envolver com qualquer pessoa a qualquer custo, pesquisar primeiro, ela falou sobre muitas coisas assim. Inclusive, ela falou da necessidade do homem por sexo, ser maior do que a necessidade das meninas, e que, até pelo nível de testosterona, não é da necessidade, mas sim, né? A urgência deles. Até pelo nível de testosterona, que é muitas vezes maior do que a nossa. Aí ele falou assim, então vocês se cuidem, porque a mulher, muitas vezes, quando ela se relaciona, no relacionamento sexual, ele traz muitas consequências. Por isso que a lei não permite que menores de 14 anos se relacionem sexualmente, porque não está preparado para arcar com as consequências do sexo. A primeira coisa e a mais traumatizante é o envolvimento emocional. As meninas normalmente se envolvem emocionalmente, e nem sempre é o que os meninos estão pensando. Ela explicou isso para a gente. Para você se envolver com uma pessoa, você tem que ter certeza dos sentimentos que ele tem por você e se são compatíveis com o seu, porque depois você vai chorar, você vai sofrer e você vai ficar traumatizada. E ela falou que a principal consequência é essa, as pessoas esquecem. E depois a outra consequência é a gravidez. Menor de 14 anos, nem a menina está preparada para gerar e nem os meninos para cá com as responsabilidades de um pai, né? Um adolescente pai. Ela falou das doenças sexualmente transmissíveis também, né? Que podem resultar desse tipo de relacionamento e de várias coisas. Isso, eu tenho 46 anos, há 36 anos atrás, eu ouvi isso de uma freira da Igreja Católica na escola e foi tudo que eu aprendi e que eu levei para a minha vida. Ficou no meu coração. Então, é importante falar, sabe? Porque e olha que naquela época, se ela não me falasse isso, eu não teria aonde saber. Minha mãe não falava, ninguém me falava, né? Não tinha internet, não tinha livros que falassem sobre isso, não tinha nada, né? Então, a gente aprendia o boca a boca, que nem sempre era o correto. É importante. E hoje em dia, é importante uma pessoa falar com autoridade e os pais exercerem essa autoridade e ensinar. O ideal é que os pais ensinem em casa, né?
a educação sexual, porque nas escolas a gente tem visto muitas coisas equivocadas, infelizmente. Vira e mexe, rodam alguns vídeos aí de alguma professora ou educadora falando coisas absurdamente inapropriadas para crianças, né? Nós não estamos falando sobre opção sexual, sobre gênero, sobre nada disso. Estamos falando de preservar o nosso próprio corpo, né? E o nosso próprio espírito e o nosso próprio sentimento. Porque quando uma mulher se deita com um homem, existe ali a junção de uma só carne e de um só espírito, né? É o que a gente aprende. E quando isso rompe, não era aquilo, vai existir um trauma muito grande. E as pessoas estão ficando muito traumatizadas hoje, precisando até de acompanhamento psicológico, porque não tem essa compreensão, né? Trazem ali muitas cargas negativas espirituais de vários parceiros e parceiras, várias frustrações, e não é sobre isso que a gente fala nesse momento para crianças, né? E também não é sobre... vou usar uma palavra muito feia aqui, né? Que a gente tem visto aí, infelizmente, nas escolas, até meio que baixaria mesmo. Lá em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, onde eu fui vereadora, Monique, teve uma atividade do Colégio João 23, que é um colégio federal, isso já em 2015, ó, já tem 10 anos, 10 tá? anos. Aonde eles contrataram uma drag queen, uma sainha muito curtinha, né, toda estereotipada, para fazer a palestra em comemoração, uma palestra e brincadeiras em comemoração ao Dia da Criança, que coincidentemente é o dia do meu aniversário, o 12 de outubro. Uhum. E foi muita polêmica, porque eram crianças muito pequenas e elas passavam, elas não estavam identificando, né? Sim. Então, eles começaram a explicar coisas que não cabia para a idade daquelas crianças, Qual era o sabe? propósito? E qual era o propósito de ser uma drag queen? Não teve explicação. Talvez para ser engraçado, contratasse um palhaço, né? Sim. Não explicaram. A Doralina fez um apontamento sobre isso que nós falamos agora. Ela diz que ainda há restrição de comunicação sobre o assunto justamente devido à doutrina e religião. Se pode falar. Cara, eu acho que doutrina e religião não tem nada a ver com isso, né? Com restrição a falar sobre esse assunto, sinceramente. Até porque eu costumo, sim, frequentar a igreja, cresci frequentando a igreja, e eu nunca nem ouvi falar sobre isso na igreja. Uhum. Né? Lá a gente vai falar sobre Bíblia, sobre Deus e aprender cada um, né, respeitando aí a sua religião. Isso tem a ver mesmo, né, com a questão do que é apropriado e o que não é, gente. Sabe? São coisas que eles têm falado para as crianças que não têm a menor necessidade. Aí, só que a gente não pode generalizar. Eu sou contra a educação sexual nas escolas? Eu não sou contra, eu sou a favor, tem que ter. Porque eu ensinei para os meus filhos em casa, mas 90% dos coleguinhas que estão na sala não tiveram essa educação sexual em casa. Mesmo nos dias de hoje. Sabe? Mesmo nos dias de hoje. Então, infelizmente, a escola precisa ensinar sim. Lá é para ensinar português, matemática, mas esse tipo de educação sexual que eu estou falando, inclusive, faz parte da biologia, faz parte, né, do corpo humano, do ser humano. Não tem nada demais em explicar. Só que, tá? Eu acho que existe uma desorganização muito grande, principalmente no Estado, no poder público, quando ele não coloca regras claras sobre a educação no nosso país. Regras claras. Se você vai trabalhar em uma escola particular, tá? Que tem ali um método, uma metodologia. Meus filhos sempre estudaram em escola particular, eu tenho condição, mas outras pessoas não têm. Aí já vem um método pronto, vem um método Dom Bosco, vem a apostila do positivo. Então, o professor ele tem que seguir rigorosamente o que está ali, do jeito que está ali, senão ele é demitido. Agora, já na escola pública, onde está a grande maioria das pessoas, não existe essa metodologia que parece. Existe, assim, as matérias.
sabe? Mas não vem ali especificado exatamente como deve ser abordado. E isso é muito importante. Tem que ter, porque os pais têm o direito de saber o que está sendo ensinado para os seus filhos. Não só nessa parte, né, de matérias mesmo, que são fundamentais, mas também nas outras questões, né, que também são importantes serem ditas na escola, porque a grande maioria das pessoas, o único lugar onde ela vai ouvir é na escola, sabe? Mas tem que ser feito de forma adequada. Precisa ter protocolo, precisa ter padrão, né, de abordagem, precisa seguir ali, para que sejam uniformizadas essas questões, e não fazer o que muitos têm feito aí, que é transformar a escola em ambiente de experimentação social e de ideologia. Isso eu não sou a favor.